Que legal. Nossa, imagina as viagens de vocês assim. Deixa eu falar um negócio. Na seletiva de Tóquio, eu fiz o tempo mais abaixo dessa medalha aí de Tóquio. Eu fiz 1:17:17. Foi o tempo mais abaixo. E eu achei que eles iam pegar esse meu tempo pra ir pro Mundial, mas não pegou. Não deu Então, certo. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mas tinha tudo pra dar errado, né? Vocês, que nem vocês colocaram aí, no caso, eu queria que vocês falassem do início, da origem, né? Como que vocês entraram nisso? Porque a gente falou de várias vitórias, mas tinha tudo pra dar errado. Assim, porque, veja, a gente tava falando aí, né, da questão intelectual, etc. E aí, eu queria que vocês contassem. Você fica à vontade aí pra contar. aí é com ele. Então, até aí a gente tem que começar a voltar bastante no tempo. Acho que é interessante Então, a gente assim, conhecer essa história. Eu vou contar coisa que talvez pouca gente sabe, né? Mas em 2009, a mãe delas faleceu. A gente tinha 11 anos. Tinha 11 anos de idade. Até os 11 anos de idade, eu não tinha uma noção concreta de qual era o problema que elas tinham. Porque a deficiência, esse problema cognitivo que elas têm, já começou com 5 anos de idade. Então, desde os 5 anos, elas apresentou essa dificuldade de aprendizagem, de um nível muito forte, muito grave, e a gente tentou, de todas as maneiras, descobrir, desvendar esse mistério todo. Por isso que eu falei lá no começo que não tem nada a ver com déficit de atenção nem hiperatividade. Outro tipo. É algo muito mais complexo. Então, o que aconteceu? Nós paramos de investigar porque a mãe delas ficou doente, né? Teve um câncer, e a gente ficou um tempo tratando. Com a morte da esposa, eu passei e falei, agora eu vou descobrir a fundo o que elas têm. Então, eu corri atrás, né? Fui para vários cantos aí, eu entrevistei, fui fazer consulta com muitos médicos, psiquiatras, neuros, etc, etc. Até alguém bateu o martelo. Com essa batida de martelo, eles definiram esse quadro de deficiência intelectual, que na época a gente falava retardo mental. Elas nadam desde pequenas. Né? Com 3 anos eu coloquei elas numa piscina para elas aprenderem a nadar para não morrer afogado, por questão de sobrevivência mesmo, né? Começou lá na Semos, uma academia de Maringá. Legal. Então, assim, aprenderam a nadar direitinho e tal. E piscina doméstica, elas passaram a infância delas. Sempre estudando por inclusão de ensino, por dificuldades, enfim. Com a morte da esposa, eu sozinho, eu falei, agora eu sou 100%, né? Então, uma das coisas que eu pedi ajuda da escola foi, para mim aliviar o contraturno, fazer atividades extras. Foi aí que começou tudo. Porque uma das atividades foi a natação. Nós colocamos elas numa academia para matar o tempo. Contraturno mesmo. Né? Porque eu sou dentista, eu tinha que trabalhar. Né? E eu sozinho. Então, esse foi o start. Com alguns meses lá, o pessoal da academia já me chamou no cantinho para bater papo. Falou, vamos investir mais? Porque a gente está enxergando que elas têm muito potencial de nadar bem. Vamos dar treino, fazer alguma coisa mais, pensar em algo mais sério. E aí eu falei, então tá, o que a gente faz? Aí eles deram algumas dicas para mim. Tinha uma pequena competição entre academias em Maringá. Aí eu peguei aquela competiçãozinha lá. Elas nadaram as principais provinhas ali, da época, elas tinham 12 aninhos, né? E aí eu peguei aquele tempo. Só que os nados eram ruins, misericórdia. Elas andavam bem fraquinho, né? Mas assim... Péssimo! Era péssimo. Tempo. Aquela era a verdade que eu tinha com 12 anos. Aí eu falei, agora é comigo. Aí eu comecei a tentar entender o que era. Quem eram elas no cenário. E aí eu, fuçando na internet, obviamente. Procurando os tempos. Fui fuçando ali até achar um fiozinho de esperança ali. E eu consegui descobrir que tinha. O movimento paralímpico tinha pessoas iguais a elas. E eu, de posse naqueles tempos, eu falei assim, meu Deus, né? Se elas andarem isso numa competição brasileira, elas vão ganhar. Não deu outra. Peraí. Então eu tô com o cavalo passou na minha. Passou encilhado, como diz. Passou, sim. O cavalo passou encilhado. Eu falei, eu vou montar nesse cavalo e vamos embora.
Aí, em 2013, elas disputaram a primeira competição, né? Em São Paulo. Quantas medalhas você ganhou, bicho? Primeira medalha, você lembra? Olha, Lá no Corinthians. acho que umas Elas voltaram com 3 medalhas de ouro da primeira competição. 3, é. Foram campeão brasileira na primeira competição. Olha só. Entendeu? E ali deu start, ali Não, falou, apareceu, opa, mudou tudo. mudou. Então, assim, aí teve a questão acadêmica no meio de tudo isso, né? A escola me ajudou demais. Realmente, elas estudaram a vida inteira por inclusão de ensino. Eu nunca vi minhas filhas tirar nota boa. Teve uma época que nem prova mais elas faziam, passavam por conselho, aquelas coisas assim que vocês devem ter um pouquinho de noção. Sim. Então, esse foi o start, né? Começou ali. E em 2014 elas continuaram essas disputas. E aí a gente fez o quê? Levamos ela para treinar verdadeiramente, né? Aí a gente achou uma associação em Maringá, a PAN, né? Vou falar. E aí elas começaram a treinar. E aí começaram a treinar todo dia. E né? nisso era ouro, prata, ouro, prata, ouro. Eu chego até a embolar a língua. Tanto... Então, assim. Fica até sem graça, né? Mais um ouro aqui. Mas... Então, e realmente, elas. Teve uma época que existem 2 federações que cuidam da natação para deficiente intelectual no Brasil. Uma chamava ABIDEM, hoje é CBDI, e tem o CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. 2 trabalham meio que em parcerias, né? Mas, então, existem algumas competições pela CBDI e outras competições pela CBB. No mundo também é a mesma coisa. Existe o IPC, que é o Comitê Paralímpico, que organiza o Mundial e as Olimpíadas. Daí E existe a Virtus Mundial. Né? Só disputam aí pessoas iguais a elas. Só Down, autista e deficiente intelectual. Olha só. E elas foram disputando as 2 competições, né? As 2 competições, simultaneamente. Outras categorias não tem. Físico, visual é só o Comitê Paralímpico. Que ele tem um poder, ele assume como se fosse uma confederação, né? Então, a categoria, elas tem 2. Então, no ranking, na tabela de recordes, quase todos os recordes da natação do Brasil eram delas. Então, assim, era muito forte em comparação com as adversárias da época, né? Então, assim, o começo foi ali em 2012, entendeu? 2012. Por uma situação que a vida me levou, né? Talvez se não fosse isso, não sei se teria acontecido. Por isso que você falou, tinha tudo para dar errado? Tinha. Um homem que naquela época estava desesperançado, né? Sim. Porque eu estava sozinho. Eu não tinha 2 meninas com dificuldades acadêmicas, cognitivas. No meio disso, eu descobri uma E aí, leucemia. o que surgiu, o que brotou naquele momento como uma verdade que era real, né? Não era uma coisa imaginária, sim. É o resultado tanto que chegamos onde nós estamos agora. Então, assim, aquele foi o começo, verdade, né? Começo, falei, romanticamente você podia dizer que o começo foi lá quando elas eram pequenininhas, que eu coloquei, sim. Mas não, na verdade que lá a gente colocou por uma questão de sobrevivência, como acho que todo mundo tem que saber nadar. Né? Minha mãe fez a mesma coisa, colocou a gente no clube lá, falou, tem que aprender a nadar pra se cair na água e não morrer. Como você vai colocar um filho para fazer uma escolinha de futebol, então para ele talvez ir para uma Copa do Mundo, para ele aprender a jogar futebol, ou no judô. Se divertir no mínimo, exatamente. Mexer o físico. Então, assim, a coisa tomou esse vulto depois da morte da mãe dela, né? Por uma questão de logística minha, né? Pela aquela questão do momento, né? E aí foi onde a gente começou a correr atrás, né? E eu fui mesmo, eu não falo para você, eu fui tanto assim que teve vários momentos da minha vida que eu abri mão da minha profissão, né? E como abro hoje uma boa parte do tempo, né? Eu abro mão para cuidar delas, porque elas demandam uma gerência total da vida, né? Sim. Desde as pequenas coisas até grandes coisas, são tudo eu que administro, né? Eu dou trabalho. Daqui a pouco a gente vai aproveitar que a gente tá chegando no Dia dos Pais, se vocês quiserem fazer bacana, hein? um agradecimento. Então, assim, eu nem sei qual que é a minha importância na vida delas, sabe? Sim. Às vezes eu falo assim, né? Eu faço esse juízo assim, né? Qual é a minha importância nisso tudo? Eu acho assim, é tão difícil falar, porque eu acho assim, eu sempre falo, eu não fiz nada mais que um outro pai não faria. Eu não sei. Ou que nenhum outro pai deveria fazer. Eu acho que todo pai deveria, no mínimo, pensar igual eu pensei.
Porque talvez é muito fácil, né? A gente às vezes deixar uma pessoa com deficiência às Em vezes, casa. dentro de casa. É mais cômodo às vezes para a família ter alguém que cuida enquanto os pais vão viver a vida deles. É muito mais fácil eu curtir com a minha esposa, né? Viajar e deixar alguém cuidando de uma pessoa dentro de casa, né? É talvez até mais barato. Eu achar alguém para cuidar das minhas filhas e eu vou viver minha vida. Então eu poderia ser hoje talvez um dos dentistas mais renomados desse Brasil, mas eu abri mão muito e abro ainda para estar com elas. Então assim, eu não nado para elas. Eu não faço nada dentro da piscina. A gente que leva ele pro mundo. Então, é bem isso. Eu falei isso essa semana. Eu falei, ó, algum tempo atrás, eu tinha que levá-las em tudo. Hoje elas estão me levando pro mundo, né? Legal. Assim, Legal. Já O dentista mais famoso. foram pro Peru já, ver a gente competindo. Não, isso é legal, né? Porque às vezes, de repente, tem gente que tá sem esperança nenhuma, tá numa angústia. Então, né? Total E, inspirador. poxa, tem como dar a volta por cima, tem como, né? Você achar o seu papel, achar sua vocação, né? E ano que vem vai ter Parapan Mundial, gente. Se vocês quiserem, eu tô convidada. Aí, ó, hora, hein? Onde vai ser? Vai ser ao contrário, né? O Mundial vai ser primeiro. Manchester, Manchester. aí Parapan depois no Chile. Olha só. Partiu? Partiu, vamos lá, bora Do lá. ladinho, gente. Só aí. E 2024 Paris. Ele tá direto pra Londres, Chega. Tá na esquina. do lado. Que legal. Mas isso, não dá para acompanhar ela fora do Brasil, óbvio, em todos os lugares mesmo, porque... Mas não nada é impossível. barato, né? sim. Mas assim, dentro do Brasil eu vou quase tudo, né? Mas fora é muito difícil, né? O custo é alto. E o meu pai sempre fala assim, aqui ele não relaxa a cabeça, mas vendo a gente competir com outras pessoas, independente do lugar, é onde que ele relaxa. Imagino. É, porque assim, quando a gente tira férias, ele fica lá preocupado com as coisas, fazendo nossas coisas lá, enfim. Aí eu vi, Chega no quando ele relaxou, eu vi ele relaxado no Rio de Janeiro, que eu fiquei em quinto, que eu passei em terceiro lugar de manhã, né, pai? Eu vi você transbordando, relaxou mesmo, tirou os estresses. E em Peru também. Foi os momentos que eu mais achei Mas ele é muito relaxado. fácil de entender. Qualquer um entende o que eu falo. Aqui elas estão sobre meus cuidados. A gente Tudo, só dá senhor, estresse. Tem que ficar. Por isso que tá com cabelo Rio de branco. Janeiro,